terceira temporada iniciando do nosso programa de quinta. Isso mesmo, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, galera. E a gente já tá começando esse ano cheio de novidade, cheio de ansiedade pelo que vem pela frente. Meu Deus, muita coisa boa chegando por aí. E hoje a gente já vai estrear esse programa inédito de 2022 com uma visita ilustre que a gente fez lá na comunidade UAS. Isso mesmo, lá com o nosso querido Jobson, a Júlia. Então, confere lá o que aconteceu. A gente aproveitou bastante, a gente comeu bastante, era um retiro que estava acontecendo lá. E o nosso convidado especial, a gente fez um programa de quinta diretamente lá da comunidade UAS. A gente espera que vocês gostem. E sem mais delongas, programa de quinta iniciando, sejam muito bem-vindos! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de quinta. Um programa totalmente diferente, a gente tá hoje com plateia! É isso aí! A gente tá com plateia, a gente tá no meio de um retiro aqui na comunidade UAS. E falando em comunidade UAS... A gente já quer aproveitar e mandar o nosso abraço, né, pro nosso querido Jobson, pra Cíntia, pra quem mais? Pra Júlia e pra toda a equipe também da comunidade UAS. Muito obrigada pelo acolhimento sempre que vocês têm com a gente. A galera da cozinha lá também, a gente não pode deixar de agradecer. Nossa, só comida boa nesse retiro. É comida de retiro, então vocês sabem como é, né? E hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Na verdade, não foi a gente que trouxe, foi o Jobson, né? Isso mesmo. Porque é um pregador que está aqui na comunidade UAS, diretamente lá de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, nossa. Muito longe. Que loucura, hein? É o mais longe que a gente já entrevistou, não é? Acho que sim. A gente já tinha o de São Paulo. A gente tá indo pra fora. De Minas pro mundo a gente vai ir, vocês vão ver. E então vamos rodar a vinheta? Vamos lá. Roda a vinheta aqui, o convidado já está chegando. Começou! Música e muita alegria encontrará. Programa de quinta. Preparados, tanta coisa boa que você verá. Programa de quinta. Se anima, vai começar. Programa de quinta. Se anima, vai começar. Programa de quinta. Então, estamos recebendo hoje aqui, direto de Minas Gerais. Isso mesmo. Belo Horizonte. Emerson, seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigado também por aceitar esse convite, visitar a nossa cidade novamente. Não sei quantas vezes já passou por aqui. Eu sei que uma já, porque eu já tinha te visto uma vez em uma pregação, que foi muito ungida aquela pregação também, né, amor? Que Isso estava mesmo. lá. Seja bem-vindo novamente à nossa cidade, espero que você sinta-se acolhido. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Morg, muito obrigado a todas as pessoas que acompanham aí o programa de quinta. Deus abençoe vocês. Amém. Então a gente já quer saber. Veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conta pra gente um pouquinho. Então, na verdade, eu sou da cidade de Contagem, né? A cidade de Contagem é a região metropolitana de Belo Horizonte, é a mesma arquidiocese de BH. É uma cidade do fogo, é um povo muito carismático, um povo muito feliz, um povo muito alegre, um povo de muita fé. Realmente, assim, impressiona bastante quando a gente roda o Brasil, né? E a gente vai conhecendo os outros lugares e a gente volta para Contagem. Eu me sinto muito em casa em Contagem, vendo também como o meu povo lá é um povo de muita fé, de muita oração. E o povo lá é tão de fé que o nome do teu pai é Messias, é isso? O papai Você é chama o filho de Messias? Eu sou o filho do Messias. Olha só. E o meu pai, cara, o meu pai é o meu exemplo. Eu vou mostrar isso, com certeza meu pai vai assistir. Pai, eu te amo, o senhor é o cara. E a família sempre foi de igreja também? Como é que foi a tua vivência de infância, assim? Então, meu pai sempre foi de igreja. E assim, isso contribuiu muito para a minha vida espiritual, para eu caminhar na igreja. Eu me lembro que quando eu era bem criancinha, bem pequenininho, meu pai me levava, né, para missa, e eu não entendia muito bem, mas ele chegava, ajoelhava e ele ia rezar baixinho, né? E eu só ouvia aquele barulhinho, pss, pss, pss. Aí eu ajoelhava e ficava pss, 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 e rezando. Para mim, eu estava fazendo igual ele estava fazendo. E aí o padre celebrando a missa, levantava Jesus eucarístico assim, vinha o barulhinho do sino. Mas para mim aquilo era místico, eu não sabia que tinha alguém batendo o sininho de baixo ali atrás. E eu ficava impressionado, nossa, como é poderoso. Tudo de criança assim. Então eu fui crescendo nesse ambiente. Meu pai ministro da Eucaristia,
sempre celebrou também a palavra. Então eu fui crescendo vendo meu pai na igreja, sem dúvida nenhuma, meu pai é a minha grande inspiração. Claro, mamãe também é uma mulher de fé, amo também minha mãe sempre, mas meu pai é um guerreiro assim da igreja, é um homem de muita fé, Messias. Nossa, seu Messias, um abraço pro seu Messias. Um abraço pro seu Messias. E a gente, como a gente já falou antes aqui nos bastidores, a gente foi e investigou a tua vida a fundo. A gente ligou lá para Tô com medo desse os negócio. parentes, para os teus tios lá e tem bastante história legal. Tem. E a gente ficou sabendo também de uma história lá quando você era bem pequeno, que o teu pai precisava melhorar alguma coisa, acho que ele perguntou para vocês, alguma coisa assim, o que ele poderia melhorar dentro de casa. Ah, cara, nossa senhora, lembrei. Nó. Então, foi assim, nu. Mineiro tem o nó e tem o nu. E qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é o seguinte, por exemplo, você me conta uma coisa, nó, cara. Tipo assim, eu tô um pouco surpreso. Nu! Aí já espanta, entendeu? Eu tô bem espantado. Agora é um nó, cara, vocês descobriram até isso. Meu pai fazia parte lá do encontro de casais, né? E aí teve o retiro dos casais e foi meu pai e minha mãe para o retiro e os filhos foram colocados no salão, né? E a gente não sabia o que fazer, nem o que ia passar, mas aí vieram os organizadores e foram nos filhos perguntando o que o pai ou a mãe precisavam melhorar dentro de casa. Tava eu e meu irmão, chegaram, e aí, seu pai e sua mãe, o que eles precisam melhorar dentro de casa? Com essa cabeça eu não estava lembrando de nada, mas eu me lembrava que minha mãe sempre reclamou do espirro do meu pai. Que o espirro do meu pai é extremamente escandaloso, cara. Ele espirra e explode assim, vizinho de longe escuta. Ah, não, eu quero pedir pro meu pai, por favor, parar de espirrar alto, que ele passe a espirrar bem baixinho. Então esse foi o nosso pedido pro meu pai mudar, né? Fazer parte da conversão dele, parar de espirrar alto. Tem irmãos? Quantos irmãos? Tem irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, o Alisson, tá no céu, né? E tenho hoje o Eberson, mais novo que eu, e a Marluze, a minha irmã, a caçulinha. E qual que é a história, Emerson, ali, que a sua mãe teve uma revelação para ter você? Como que é essa história? Revelação? Não, minha mãe tem um monte de revelação. Aí agora eu já não sei de qual se trata. Era de você nascer, era pra ter você. Ah, nossa senhora, tem isso, descobriram. Caraca. Então, minha mãe é uma pessoa muito mística. Muito mística. Ela tem visões, palavras de ciência com ela aos montes. E ela me contou um caso, né? Primeira vez que isso vai a público. Ela me contou que ela estava em casa lá, tal, mexendo, meu pai estava de folga, e ela sentiu saudade dele e foi atrás do meu pai lá, quis namorar com ele, né? Aproveitar o casamento, né? E pegou, foi lá, buscou meu pai, trouxe meu pai para dentro e namorou com ele. Terminou ali. Mamãe virou pro meu pai e falou, ô Messias, Deus está me dizendo que eu fiquei grávida agora. Aí meu pai falou, você tá louca? Eu falei, não, eu estou grávida agora, Deus me deu um filho agora. E nasceu eu. Realmente, mamãe ficou grávida naquele dia. Meu Deus, pra que ultrassom, né? Não tem teste de gravidez. Mamãe não precisava dessas coisas. É uma família ungida desde sempre, Nossa, então. minha mãe, provavelmente ela tá tendo a revelação agora que eu tô contando essa história. Como é que é o nome da sua mãe? Anelita. Anilta? Anelita. Anelita. Um abraço pra dona Anelita também. Isso, um abraço pra ela também, pra ela não ficar... Beijo, mamãe, eu te amo muito. E passou a infância, então veio a adolescência, continuou na caminhada de igreja, sacramentos, tudo certinho, ou teve alguma recaída nessa adolescência, quando tem aquela época de revolta, assim? Sempre tem, cara, sempre tem. Então, foi assim, a minha infância foi muito boa na igreja. A minha primeira comunhão foi fantástica, cara, maravilhosa. Eu fui batizado no Espírito Santo na minha primeira comunhão, sem entender nada. O que eu sabia é que meu pai era um homem muito de fé, eu fiz uma catequese, sabia tudo que eles estavam falando lá, porque eu já tinha aprendido com meu pai. Chegou o dia da primeira comunhão, eu não entendi exatamente que era Jesus eucarístico, mas eu sabia que era Jesus de alguma forma. E eu fui comungar com muita expectativa, comunguei, e naquele dia, assim, meu coração disparou. E à noite, quando eu fui deitar, quando eu fui dormir, eu não consegui dormir. Ficava lembrando o tempo inteiro da primeira comunhão, o tempo inteiro de comungar. Foi quando então eu puxei um tercinho, aqueles de plastiquinho, sabe?
é que eu ganhei lá e eu fui rezar o terço, sozinho, com 10 anos de idade, debaixo da coberta, tentando dormir. Aí eu rezei um terço, rezei mais um, rezei mais um, rezei mais, eu fui rezando até dormir. E foi bom. Aí depois ali dos 11, 12 anos, 13 anos, veio esse tempo de revolta, aí me afastei um pouco, fiz uma crisma que não foi boa. Enquanto a minha primeira comunhão foi maravilhosa, a minha crisma já não foi. Né? Eu já não tinha que confessar, por exemplo, eu furei a confissão, eu pulei a confissão, enganei o padre. Né? Não, eu queria confessar, não, já confessei em outro lugar, Tá tudo certo. sem nada. E fiz a crisma, né? Óbvio que depois eu confessei, que eu disse que confessei e não tinha confessado, né? Fui absolvido e graças a Deus continuei aí a caminhada. E o meu reencontro com Deus mesmo assim, para impactar a vida mesmo, foi aí aos 19 anos de idade. 19 anos foi o encontro, né? Mas antes de chegar aos 19 anos, tem mais um podre que a gente descobriu agora há pouco, até que você que deu o spoiler, a gente vai contar. Do tio Juarez, né? Isso, com a tua história com o vinho, esse primeiro contato com o vinho. Senhora. Pois é, gente, a história foi a seguinte, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e a minha família sempre fazia amigo oculto todo ano. Cada ano era na casa de um parente. E naquele ano especificamente era na minha casa. E o meu tio Silvério, ele fez ali vinho de jabuticaba. Sinal, realmente o vinho é muito bom. E aí eles prepararam um lugar lá para guardar o vinho direitinho e esperar meia-noite para todo mundo brindar com o vinho. Eu, menino, com 12 anos de idade, né, travesso, eu entrei na sala lá, arrombei a porta e comecei a entornar o vinho inteiro. Bebi, fiquei tonta, aí eu comecei a vomitar a casa inteira, atrapalhei a festa toda. Aí tiveram que me dar banho, cara. E aí me levaram assim, meu tio foi cuidar de mim, e minha mãe saiu chorando pra lá, e meu tio assim, e aí, Emerson, como é que você tá? Você tá tonto? Eu falei, não, tio, eu não tô tonto, eu tô muito bem. Emerson, então faz um quarto aí pra eu ver se você tá bem. Aqui, tio, ó, tô muito bem, o quarto tá aqui, ó. Fiquei muito tonto, cara, fiquei muito tonto, e praticamente acabei com a festa. Acabou com a festa. Acabei com a festa, E tem outra história do tio Juarez também, que você compôs uma música, certo? Com ele? Então, ele chegou pra mim, ele tava me lembrando disso, né? Que bem novinho, não faço nem ideia de que idade que eu estava, mas que eu cheguei perto dele assim, né? Eu acho que eu tinha saído com minha mãe, e aí ele me conta que eu cheguei perto dele e falei assim, tio, eu compus uma música. Ele falou, então, e ele toca violão, né? Então vem cá, então, me conta como é que é essa música. Aí ele tá assim, ele me contou que foi assim, esse ônibus está demorando, oh, oh, a minha cabeça já está explodindo, oh, oh, esse ônibus é da cidade de Contagem. Muito Pô, bom. tio, eu compus essa música. Não, agora é a hora da plaquinha do aplauso. Dos Os aplausos aplausos, pro né? Emerson. Compositor, né? Emerson também é compositor. Depois continua a carreira de compositor ou teve que parar? Não, eu encerrei ali mesmo. Encerrou ali mesmo. Não foi muito boa, não. Compus mais uma ou duas músicas, mas aí já na igreja... Daí caiu em depressão e tomou vinho e já... Não, deixa essa questão da música aí para os especialistas aí. Nesse encontro, essa conversão, então, conta um pouquinho pra gente como foi essa conversão aos 19 anos. Pois é, irmão. Então vamos lá, tentar resumir. Eu estudando ainda, né, ali com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, na minha sala de aula tinha muitas pessoas evangélicas. E essa parte da minha vida poucas pessoas sabem, é interessante. E aí o pessoal evangélico começou a falar de Deus comigo. E eu gostei. Eu comecei a gostar de ouvir falar de Deus. E foi me remetendo àquele tempo de criança mesmo. E aí me chamaram para tocar numa igreja evangélica, né, para tocar num culto. Eu fui tocar no culto, toquei com eles. Quando terminou, fui muito bem acolhido pelo pastor, né? Chegou, me deu aquele abraço aqui, que tal se você voltar para tocar de novo no outro culto e tal. Voltei no outro culto e comecei a tocar e cantar lá no culto, né? Sempre como convidado, não como membro da igreja. Mas aos poucos o meu coração foi se envolvendo. E as pessoas me perguntando sempre se eu estava me tornando um evangélico, se eu estava me convertendo. E a princípio, eu realmente comecei a ser mexido. Mas eu ficava me perguntando, mas espera aí, será que
Será que durante 1.500 anos não teve igreja? E a igreja verdadeira só foi fundada em 1500? Então isso ficava me confundindo bastante. E eu ficava lembrando também do meu pai rezando o texto, meu pai é um homem de Deus. E aquilo eu fiquei um pouco confuso. Mas como eu estava me envolvendo cada dia mais eu estava me pendendo, né? Me levando para a igreja evangélica. Minha mente estava ficando já meio protestante. E aí, teve um dia que eu estava me decidindo a virar um evangélico. A decisão já estava praticamente pronta. E aí eu fui para o meu quarto, né? O meu quarto é a minha igreja particular. Sempre foi. E nesse tempo já estava, assim, sendo de uma maneira muito forte. E eu ajoelhei e falei, Deus, então se o Senhor me quer como evangélico, eu vou ser então um bom evangélico. Né? Eu vou pregar, vou evangelizar. Mas nessa hora que eu ajoelhei para orar, antes de ir para uma célula evangélica, aí eu ouvi Nossa Senhora falando comigo. Né? Eu te escolhi, filho meu, para que junto comigo esmague a cabeça da serpente. Eu chorei muito porque era uma voz feminina com um sentimento muito afetivo de mãe. Eu tinha certeza que era Nossa Senhora. E aí eu mudei de direção. Eu que ia para a célula, para o culto, fui para a igreja Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, no bairro JK, em Contagem. E quando eu cheguei lá, estava tendo um grupo de oração. Eu entrei e naquele dia eu tive minha primeira grande experiência com o Espírito Santo. Eu rezei em línguas pela primeira vez, chorei muito, tomei a decisão convicta naquele dia de voltar para a igreja católica. Daquele dia me convidaram para um evento, que é o Despertar Jovem, muito conhecido em Contagem, na Arquidiocese. Aí nesse encontro, aí veio o que faltava ainda. Eu fui realmente batizado no Espírito Santo, minha vida se transformou. E eu me tornei aí, posso dizer, quanto à fé, né, quanto aos dogmas da igreja, quanto à doutrina, eu me tornei um católico de verdade. Apaixonado pela igreja, apaixonado por Nossa Senhora, apaixonado por tudo, sim, da igreja. Quando a gente tem esse contato com Nossa Senhora, até estava conversando com o Douglas ali na mesa agora há pouco a respeito desse contato com Nossa Senhora que a gente também teve. É incrível, não tem como... Não, é incrível. Não tem palavras, né? Não tem palavras. Você só diz sim e... É isso aí, se a mãe falou, tá falado, e essa é a missão e acabou. E ela me guiou, viu? Ela me guiou, assim, ela pegou na minha mão, Nossa Senhora me conduziu. Não sei se vocês já perceberam, ninguém nunca me viu pregar sem segurar um terço. Isso desde quando eu comecei a pregar. Então tem mais de 20 anos que todas as vezes que eu vou pregar eu seguro um terço. E quando eu comecei a fazer a escola de pregador, os formadores brigavam comigo. Porque eles diziam assim que numa palestra você não pode segurar nada, que chama atenção, que atrapalha, que incomoda. Então não pode pôr a mão no bolso, não pode segurar uma chave, então é melhor que não segure um terço. E eu ia contra a maré, contra o que eles estavam ensinando, porque o meu terço eu não abria a mão, como eu não abro. Então há mais de 20 anos, desde quando eu tive o meu encontro com o Espírito Santo através de Nossa Senhora, todas as minhas pregações eu fiz segurando o terço. Porque lá atrás me disseram assim, que quem segura o terço, segura na mão de Nossa Senhora. Então eu não vou pregar sozinho, né? Então eu vou pregar segurando a mão de Nossa Senhora. Uma salva de palmas para Uma salva de palmas para nossa mãe. Só com a melhor companhia, né? Pregando com a melhor companhia. Com toda certeza. Meu Deus. Quem escutou já as pregações de você, Emerson, vê que você é uma pessoa muito ungida e é sem palavras, né? Quando você está lá na frente, realmente você consegue alcançar e fazer com que as pessoas sintam a presença de Deus no local e só com pessoas ungidas mesmo que Deus consegue, acho que, agir assim, né? E a gente também teve algumas histórias da sua família ali a respeito também dessa tua unção. Eu vou fazer a pergunta e eu quero até que você conte pra gente quando que você sentiu e começou a ter talvez essa sensibilidade de ter eu não vou dizer visões assim, mas esse sentimento assim quanto a outras pessoas. Você já vai entender o porquê. Ciência, revelação. Isso também, a gente teve a história da tia evangélica que acreditou no poder da oração. Nossa. Na verdade, essa história é muito forte. É extremamente forte. Tão forte que
que eu quase não conto em lugar nenhum. Mas chegou aí, então vamos lá. E aí, que ela, de repente, né, se ela depois quiser ir mandar um comentário aí também, vai ser muito bom. Ela é evangélica, né? Maria, o nome dela. Na verdade, a gente considera como tia, mas na verdade ela é uma prima. Ela é uma prima. E ela mora na roça, no interior. E aconteceram 2 fatos. Primeiro, um tio meu, que estava paralítico já, e com 80 e tantos anos de idade. E ele é padrinho da minha irmã. E aí a minha irmã viajou para o interior para ver esse tio meu que estava paralítico, já não andava há muito tempo, mas agora ele não conseguia nem movimentar mais a cabeça, estava difícil para tomar remédio. E aí quando minha irmã visitou, ela subiu na montanha, porque o celular não pegava, é roça, e do alto da montanha minha irmã me ligou, pedindo oração para o tio Oscar voltar a andar. Só que quando eu ouvi aquilo, eu fui para o quarto para rezar, e a minha oração foi, oh Deus, o tio Oscar já está tão velhinho, né? E já viveu tanto, faz o que for melhor para o tio Oscar. E eu fiquei rezando assim, sexta-feira, sábado, domingo. Quando foi na segunda-feira, eu estava partilhando com uma amiga, ela virou para mim e falou, você não tem vergonha na tua cara, não? Porque se tua irmã pediu para você rezar para o tio Oscar ser curado, você tinha que rezar para o tio Oscar ser curado, e não para Deus fazer o melhor. Agora, se Deus quer curar ou não, é dele, mas você tem que rezar do jeito certo. Eu fiquei envergonhado e fui rezar, e quando eu estava rezando no quarto, Deus me falou, eu estou levantando o tio Oscar agora. Eu desci correndo, já comunicando para minha mãe já ligou para o interior, ligou para o vizinho, mas o vizinho na roça lá é mais de 1 quilômetro de distância. E a notícia que se tinha que o tio Oscar estava de mal ou pior. Eles, na verdade, já estavam esperando que ele pudesse morrer mesmo, porque ele realmente estava muito mal. E aí minha mãe ligou lá, não, a última notícia é que o tio Oscar está muito ruim. Não, mas o Emerson falou que o tio Oscar está sendo curado. É mesmo? Não, então vamos procurar a notícia e a gente te avisa. Mamãe desligou o telefone e eu de costas assim, né? Ela já mudou aqui, já ligou, não, estou ligando para te avisar que o tio Oscar está curado. Começou a espalhar a notícia, antes ainda da gente ter a certeza da cura. E aí eu voltei pro quarto, fui rezar de novo, falei, Deus, a família inteira tá sabendo que o tio Oscar levantou e tá andando, mas a gente mesmo não tá sabendo, assim, não tem informação. E rezei muito aquela noite, pedindo a Deus que confirmasse, e no outro dia de manhã o telefone tocou, eu corri para tentar atender primeiro, mas não cheguei a tempo, mamãe chegou primeiro e atendeu, e para nossa surpresa, de madrugada foram levantar para dar remédio pro tio Oscar, que não andava, a cama estava vazia, a luz do banheiro estava acesa e o tio Oscar estava lá dentro tomando banho sozinho, completamente curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus. Mas não para aí, porque depois disso a Maria ficou louca com as minhas orações, né? E ela tinha uma foto minha do tempo do câncer. E aí ela dizia assim, olha, imagem de santo na minha casa não tem, mas foto de Emerson ninguém tira. E eu ficava assim, ô Maria, mas eu não sou um santo. É melhor você colocar um quadro de Nossa Senhora. Não, você não é santo, não, mas a sua foto vai ficar aqui. E aconteceu, uma pessoa foi contaminada espiritualmente, né? Ela estava sob ação, influência do inimigo. E aí ela pegou uma foto minha para rezar pelo cara que estava possuído lá. E aí veio um vento forte, tirou a foto da mão dela. Isso ela conta, isso é a Maria que conta. Foi um vento forte, tirou a foto da mão dela e lançou a foto pela janela. Ela conta isso. Quando a foto estava indo longe, estava quase caindo no chão, a 3, 4 metros de distância depois da janela, ela com a mão na cabeça falou, Deus, não deixa a foto de Emerson embora não. E a foto minha carequinha. E ela conta, isso é com ela, que a foto voltou sozinha e parou em cima da Bíblia dela e ali o espírito mal gritou e foi embora. Então a partir desse dia a Maria, ela ficou quase que uma devota minha, eu tenho que ficar corrigindo ela, que eu não sou um santo, né? Mas aí ela vai nos grupos de oração quando ela viaja para lá, ela vai na igreja católica, não, onde o Emerson estiver eu quero rezar com ele. Eu sou evangélica, mas eu rezo com a Emerson. E se ele me der um texto para rezar, eu rezo com a Emerson. E essa é a história lá da Maria, que realmente, né, é uma pessoa muito de Deus, evangélica,
mas está sempre rezando o terço, está sempre comigo lá no grupo de oração quando pode. É uma pessoa fantástica, pessoa maravilhosa. Amém. Não é santo, mas tá... Não, estou no caminho, né? Eu quero virar, né? Em nome de Jesus. Né? Eu até acho que vou pedir uma foto do Emerson depois. É bom garantir já uma relíquia, né? E essa história do câncer que você tocou ali, foi já depois da sua conversão ou foi antes? Foi depois. Foi depois? Graças a Deus foi depois. Porque quando eu fiquei sabendo que eu estava com câncer, na verdade, o câncer já estava muito avançado. E os médicos me deram 90 dias de vida. Falaram para a mamãe que eu tinha apenas 90 dias de vida. Papai chegou para o médico muito assustado, eu não tinha plano de saúde, falou, doutor, eu vou vender minha casa para cuidar do Emerson, né, para o Emerson fazer o tratamento. E aí o médico falou com o papai assim, olha, não venda a tua casa, porque senão você vai ficar sem a tua casa e sem teu filho. Então foi assim, foi um banho de água fria, né, para a família, mas eu sempre rezando muito, recebi a visita do padre Ascar Piloni, um grande sacerdote, um grande amigo, inclusive vai ser o padre que vai celebrar meu casamento, tá muito, né, em breve aí eu vou estar jogando no time dos casados. E o padre Ascar me deu unção dos enfermos, rezou por mim, e através dele eu abri uma mensagem de Nossa Senhora, e a partir daí foi conduzindo todo o processo de cura. Internei num hospital para fazer uma cirurgia, não pude operar porque o câncer se alastrou, mas ali mesmo no hospital eu fui visitado por Deus e dentro do hospital o câncer desapareceu completamente para a honra e glória do Senhor Jesus, e os médicos ficaram sem entender nada. Emerson, a gente não sabia. Eu não sabia o quê? Que quando a gente foi te operar, o câncer já não existia mais. Eu fui curado para a honra e glória de Jesus. Tem 22 anos que me deram 90 dias de vida. Eu estou aqui para dizer que Jesus tem poder para curar o câncer. É 90 dias mais longos da sua vida. Já aproveitando falando ali que você falou que logo vai estar no time dos casados, essa é para Fernanda. Beijo, Fernanda. Quando que você vai parar de enrolar ela? Então, dia 7 de maio do ano que vem, se Deus quiser, né, a data já está marcada, bonitinho, o Padre Oscar já confirmou direitinho. Então, 7 de maio, se Deus quiser, eu vou estar casado. E como que vocês se conheceram? Nossa, legal, boa pergunta. Então, a Fernanda fazia parte do meu grupo de jovens, lá dos 14, 15 anos, da época não era tão assim da igreja, né? Eu ia na igreja, mas a igreja não estava dentro de mim. Mas, para ser sincero, eu não lembro muito bem dela. A gente não se envolvia muito. Ela me conhecia bem, mas eu não conhecia muito bem. E aí, eu sumi, ela sumiu, eu me encontrei no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E 20 anos depois, eu estava em casa e o telefone tocou. E telefone fixo, normalmente eu não atendo. Mas desse dia eu atendi. E quando eu atendi, ela me contou o seguinte. Ela tinha perdido o emprego e tinha um monte de coisa acontecendo de estranho na vida dela. E aí ela estava assim, nossa, minha vida está uma bagunça. A irmã dela falou assim, tem um rapaz aí que reza na igreja, mas vou te ser muito sincera, eu não tenho coragem de receber a oração dele, não. Que o povo fala muito dele. Se eu fosse você, eu não procuraria. Mas já que você quer alguma coisa muito forte, procura ele. O nome dele é Emerson. Mas onde eu vou achar ele? Não sei. A irmã dela falou. Aí ela pensou assim, bom, se ele é da igreja, eu vou procurar ele na igreja. E ela foi até a igreja. Aqui, você conhece um tal de Emerson que faz oração aí para os outros? Aí falou, Emerson? Tem aqui na agenda um Emerson aqui. Aí entregou o nome. A pessoa ligou, aí ela ligou na mesma hora. Não, aqui não tem Emerson não. Não tem, me deram esse número aqui falando que era de um tal de Emerson da igreja. Não, Emerson da igreja? Não, eu tenho o telefone do Emerson da igreja aqui, você quer? Quero. Aí deu para ela o meu número. Então eu atendi naquela hora, Fernanda. Oi, eu sou Fernanda, você não deve lembrar de mim. Há muito tempo atrás a gente era do mesmo grupo de oração e eu preciso muito de oração. Será que você pode rezar por mim? Aí eu convidei ela para ir no grupo de oração. Aí chegou o dia do grupo de oração, eu cheguei atrasado. Eu tinha combinado de rezar por ela antes. Cheguei atrasado, entrei assim, né? Comecei a preparar as coisas e pensei, vou ter que atender depois. Aí de repente eu vi uma loira dos olhos verdes, lindona, assim, ficando de pé. Eu olhei, não acredito que ela não é a Fernanda.
E era. Aí no final ela veio perto de mim, me pediu oração. Eu já rezei e falei, Deus, eu tô solteiro, né? Já ajuda aí. E como eu disse, né? A oração que Deus é é forte. Deus de milagre. A oração foi muito forte, viu? Aí passou um tempo, a gente foi ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo. Aí eu comecei a imaginar que ela tava... Ela disse que não, mas tudo indicava que ela tava caidinha por mim, assim, né? Acho que foi providência de Deus, senão também eu não ia fazer nada. Mas parecia que ela tava caidinha por mim, não, ela tá apaixonada. Jesus, será que é para eu ir mesmo? Não. Aí eu estava em missão aqui, nossa, em Santa Catarina. Ainda partilhei com o Jobson. Falei, Jobson, está acontecendo isso, tem uma moça, mas eu ainda estou meio que na dúvida. Ele rezou por mim, me deu lá uma visão. Eu falei, não, então tá. Liguei daqui de Santa Catarina, eu liguei para ela. Falei, ô Fernanda, aqui, eu estou voltando de missão na terça, quinta-feira, é missa de Corpus Christi. Você quer ir à missa comigo e depois da missa a gente sair? Ela falou, quero. Falei, beleza. Peguei, fomos pra missa, já fiz assim, né? Pra mim ela tava na minha. Eu já laçou o braço e tal. Fomos pra missa, depois da missa, pra onde nós vamos? Não, vou te levar numa churrascaria. Eu levei ela numa churrascaria e tal. Aí eu falei, não, Fernanda, assim, a gente se aproximou muito, eu queria saber se você quer rezar comigo pra, quem sabe, a gente namorar e tal. Não, quero sim, claro. Você é um homem de Deus, como é que eu vou dizer não? Quero, claro que quero. E aí a gente foi rezando. Com uns 35 a 40 dias a gente discerniu de namorar. Aí que foi que eu perguntei pra ela, né? Não, Fernanda, você tava caidinha mesmo ou era impressão? Ela falou, não tava não. Então, ainda bem que eu achei, porque senão também eu não ia. E se Deus quiser, a gente vai casar agora dia 7 de maio. 3 anos, quase, a gente já vai estar aí com quase 4 anos de namoro. Essa informação não precisava, porque eu estou um pouquinho mais tempo, vai ter cobrança já. Não, certeza. cobre mesmo. E agora confessa, essa oração que você rezou por ela, depois você viu que ela era uma loirona dos olhos verdes, você rezava assim, Senhor, cura a ferida dela, mas também arruma um ladinho pra mim ali. Mentira, né? Tava no subconsciente. Irmão, é aquela coisa, né? Quem não pede, não recebe, né? E olha que a oração... Gente, a oração foi forte, viu? Vou te falar que aquela foi forte. A oração foi do poder. Então, se você tem medo de alguma coisa para pedir para ele, então não pede pro Emerson rezar, porque dá certo. Mesmo. Pois é. E você falou da missão ali. Como que foi esse teu chamado para a missão? Foi com que idade? Como que foi? Veio uma pessoa, você sentiu? Como que foi? Então, nossa, isso é interessante até para o povo que está aqui na plateia. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Como eu vou saber qual é o chamado de Deus para mim? E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que o chamado de Deus é confirmado na vontade. Não existe aquela, não, eu queria muito casar, mas Deus está me chamando para o sacerdócio. Isso não existe. Deus coloca no coração do homem e da mulher o desejo em cima daquela vocação, em cima daquele chamado. Assim que eu voltei para a Igreja Católica, eu já tive sede de falar de Deus. Então foi isso. Esse voltar da Igreja Católica não quer dizer que eu tinha saído, mas quer dizer que eu estava com uma cabeça já fora. Então, quando eu me entreguei ao catolicismo, à fé, eu já fiquei com aquele desejo de anunciar. E logo eu fundei um grupo de jovens, e dentro do meu grupo eu comecei a pregar, daí a pouco eu recebi um convite, e a gente sempre diz, né, que um pregador, ele é confirmado, assim como um músico. É confirmado com o ministério, com a própria igreja. Se não houver convite, quer dizer que você não está ministeriado. Mas como os convites foram acontecendo e Deus confirmando, então aí eu fui percebendo que era um chamado de Deus mesmo e fui me entregando no desejo de anunciar o evangelho, apesar de não gostar de falar em público. Eu não gosto, mas é o desejo, eu faço pelo evangelho. Quando eu estudava, eu perdia pontos para não apresentar trabalho para 30 pessoas. E hoje eu já preguei para 30 mil pessoas. Como? Só pelo poder do Espírito Santo mesmo. Uau. Que incrível. Mas você não gosta de falar em público porque Não gosto. Timidez ou... Não sei, não gosto. Não Então gosto. o que antecede a tua pregação não é um sentimento bom. Não que não tenha um sentimento bom. É assim, tem pelo fato da pregação, mas é naquele sentido assim, eu não tenho
Sabe aquela coisa do prazer? Nossa, eu amo estar na frente, falar, e eu vejo um monte de gente que ama, e eu acho até bonito. Eu não. Na verdade, se amanhã ou depois eu parar de pregar e eu tiver que ser apenas um intercessor, para mim não muda. Eu não vou ficar frustrado porque eu não estou pregando no sentido de estar na frente. Eu não tenho esse prazer. O meu prazer é falar de Deus. Então eu falo para um, eu falo para 1000. O meu prazer é falar de Deus. Engraçado que não transparece, né? Não transparece nem um mesmo. É dom, né? É de Deus, é Deus. Deus agindo e usando... É o não sei impulso como é. divino, né? É aquela coisa, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Para mim, essa frase é mais do que uma frase. Para mim, ela é a total realidade da minha vida. Né? Eu disse isso na pregação, que a gente, né, esteve num retiro, eu disse isso na pregação e vocês estavam. Sim. Né? Eu não tenho o dom da palavra. Em si mesmo, não. Tem a ação do Espírito Santo que me faz fazer, eu dou o meu melhor. Só isso. Que legal. E nesse tempo de missão, de pregador, teve os perrengues, que a gente já sabe. Passa, sempre né? tem, sempre Vamos começar pela história da enchente? Da enchente, cara, eu fui pregar no Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei na casa do Padre PC. Né? Se o Padre PC estiver assistindo, né, eu vou encaminhar para ele. Sua bênção, Padre, saudade do Senhor. O Senhor realmente é uma bênção na minha vida. E o Padre PC, todo empolgado, né? Não, vamos lá, missionário, eu vou te levar para conhecer o povo mais pobre da minha paróquia. Lá as casas são todas de madeira, e vamos lá. E o céu, assim, negro para chover, né? E eu preocupado, falei, então vamos, padre. Começamos a entrar numas ruas de terra. E estamos entrando numa rua de terra, e começando a chover. E aí, de repente, quando a gente estava assim, num determinado lugar, já tinha uma água assim. Aí o padre parou e falou assim, não, essa água aí dá pra gente passar. Eu falei, padre, não passa não, padre. Essa água tá subindo. Tá nada. Não, a gente passa aqui. Eu falei, padre, o senhor tem certeza? Não, eu tenho, vamos lá. Engatou primeiro e está indo. Só que o que aconteceu? Como a água estava subindo, o povo, né, a vila, cavou uma vala no chão para dar vazão para a água. Só que a vala já tinha sido encoberta pela própria água. Então a gente estava indo e de repente a gente caiu na vala. A gente caiu na vala e começou a entrar água dentro do carro e eu gritei, padre, eu não sei nadar, padre. E o padre gritou, eu também não. E o padre ligando assim, eu falei, padre, nós vamos morrer, padre, pelo amor de Deus. Padre, me confessa. Aí ele falou assim, eu não vou te confessar, porque você não é padre. Se eu te confessar, quem vai me confessar? Eu, não, padre, me confessa. Não, não vou perder tempo, eu tenho que ligar para alguém. E eu fiquei muito preocupado, falei, padre, pelo amor de Deus. Mas aí, graças a Deus, chegou um caminhão e jogou assim um cabo e saiu arrastando o carro de muito longe, assim. Nisso, a água já estava aqui, ó. Nossa. A água já estava aqui. Realmente foi um susto muito grande. Mas graças a Deus, deu para eu sair vivo de lá, né? E depois nós demos muita risada. O motor do carro do padre foi embora. Teve que fazer de novo, né? Mas glória a Deus. Quando você falou dessa história da enchente, eu pensei que era coisa pouca, mas então foi... Não, foi sério, irmão. Nós caímos assim na mesmo? vala. Não, foi sério, foi muito sério. Eu fiquei muito preocupado. Achei que eu ia morrer. E a história do seminarista que a gente quer saber? Gente, olha essa história. Tô eu no evento, né? Tô eu no evento. E aí, o evento fogo, tal. De repente, veio o Santíssimo. E entraram com o Santíssimo e veio uma doninha para conduzir o momento de oração. Doninha muito simples, né? A doninha chegou, ajoelhou, aí veio 2 seminaristas, ficou um de um lado, outro do outro, né? E a doninha começou a trazer umas revelações. Deus está tocando uma pessoa disso. Deus está tocando uma pessoa daquilo. De repente a doninha falou, ei, eu estou tendo uma revelação agora. Deus está curando o seminarista do homossexualismo agora. Aí um apontou pro outro, é você, irmão. O outro, não, é você, não, é você. E ficou os dois lá na frente apontando um pro outro. É você, não, é você, não, é você. E a gente deu muita risada, não teve jeito, cara, não teve jeito de segurar. E descobriu quem era, não? Era os a dois, gente né? não sabe. Então, Só tinha 2. até Um hoje tava brigando. jogando pro outro, mas você que tá que sendo curado, irmão. Não, é você. É Meu Deus. impressionante. E a história do menino irritado com o Juarez? Essa história é muito boa. O Juarez está aqui. Juarez é um grande irmão, né, um filho da comunidade. Eu amo muito Juarez, homem de Deus.
Nós fomos para uma missão numa cidade chamada Congonhas. E lá em Congonhas, a gente estava montando a lojinha assim, né, preparando para o evento. E de repente eu estava passando assim, como se eu fosse entrar para a igreja, tinha um menino sentado na escadaria da igreja. E o menino estava sentado lá e estava assim. E eu passei perto e falei: ei, 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 eu tô com muita raiva daquele moço. Eu falei: você tá com raiva dele? Ele falou: tô sim, com muita raiva daquele moço. Eu falei: mas você tá com raiva dele por quê? Porque ele falou que eu estava incomodando ele. Eu falei: mas você estava incomodando ele por quê? Porque eu estava subiando toda hora. Mas você estava subiando toda hora por quê? É porque eu sou viciado em suviar. Sabe aquele povo que é viciado em maconha? Crack, cocaína? Pois é, eu sou viciado em suviar. Eu não consigo parar. É mais forte do que eu. Eu não consigo. Aí, meu Deus do céu, nós morremos de rir, não teve jeito. E essa história... Essa história ficou marcada para sempre, cara, no nosso coração. Realmente foi algo hilário, muito engraçado. E Juarez, estava bravo com ele mesmo, não? Não estava irritado com ele, Juarez, não precisa nem falar, lá tá se acabando da risada. Tava com aquela síndrome de Tourette, certo, né? Já viu essa aí, síndrome de Tourette? Então, eu acho que não, ele não é viciado em suviar, eu conheço, depois a gente conheceu até mais ele. Mas ele tem um transtornozinho, mas ele não é viciado em suviar. Mas não sei porque naquele dia ele ficou. Foi curado depois. Eu acho que ele foi curado. E alguma história que não seja engraçada, não precisa ser engraçada. Porque nesse tempo de caminhada você viu muito batismo no Espírito, você viu muita coisa acontecer, muita gente sendo curada, mas teve alguma assim que te marcou, essa aqui nem está no script, na verdade. Teve alguma que te marcou assim que você lembra até hoje? Não, aquele dia... Na verdade, são muitos assim. Mas tem um dia, uma cura que realmente marcou minha vida assim. Eu fui pregar numa cidade, mais ou menos umas 3 horas de Belo Horizonte, e o irmão que ia me levar para a cidade era da própria cidade. Ele trabalhava com uma van e levava pessoas doentes para tratar em Belo Horizonte. Então ele levou os doentes para tratar em Belo Horizonte e na volta ele passou e me pegou. E ele estava indo comigo, né, me levando para a cidade, conversando comigo. Eu sou vicentino, eu sou isso, eu sou aquilo. E foi falando da vida espiritual dele. E foi falando da alegria dele de servir a Deus. E eu realmente fui ficando impactado com ele me contando as histórias dele. Eu ficando assim, admirado, né? Não, esse homem realmente é um homem muito de Deus. Não. Quando a gente estava entrando na cidade, ele virou e falou assim: ô missionário Emerson, a gente está chegando um pouco mais cedo, ao invés de eu te levar na igreja, será que você poderia passar comigo na minha casa para rezar com minha esposa? Eu disse: claro, irmão, vamos lá. Aí ele virou assim e rapidinho a gente chegou. Ele parou e já gritou assim: amor, eu trouxe um missionário para rezar por você. E foi entrando assim. Aí ela gritou do banheiro assim: eu já estou saindo. Aí eu entrei, sentei, de repente a porta do banheiro abriu e foi saindo ela de uma cadeira de rodas com o filho empurrando. O filho estava dando banho na mãe. E ela saiu assim com os bracinhos abertos, né? Oi, missionário Emerson Gomes, que alegria você na minha casa. Eu acompanho o seu programa na rádio, eu acompanho a Rádio Gospel Mira, eu acompanho vocês. Nossa, que maravilha. Estou muito emocionado de você estar aqui. Aí eu levantei, dei um abraço nela. E ela começou a me falar: olha, eu acompanho a Rádio Gospel Mira, eu acompanho a missa de quinta-feira na Canção Nova. Aliás, a missa da manhã da Canção Nova eu não perco. E foi falando da vida dela de oração. E o meu coração ficou muito compungido de ver a alegria dela. Aí de repente ela falou assim: missionária, eu sou uma pessoa mais feliz. Sabe qual que é a minha única tristeza agora? Com um sorrisão. Qual que é a minha única tristeza agora? Aí eu olhei para ela e falei: qual? Ela virou com um sorrisão e falou: é que eu não tenho condição de ir na padaria buscar um pão com um missionário comigo. Meu irmão, aí deu vontade de chorar. Aí eu falei: não, minha irmã, não preocupa com isso não. Mas o que aconteceu? Aí ela começou a me contar que há mais de ano ela não andava. Além de não andar, ela tinha um tumor no calcanhar que não deixava ela movimentar o pé. E aí ela foi me contando assim, E aí eu falei assim: minha irmã,
vamos rezar? Ela disse, sim, vamos. Ela sentada na cadeira de rodas, eu me levantei na frente dela e estendi a mão, né? Não sei se pega aqui, mas é essa cena aqui, ó. Estendi a mão à distância, não toquei nela e comecei a rezar por ela. E atrás dela tinha um quadro de Jesus misericordioso. Eu olhei para Jesus misericordioso, sangue e água, e eu voltei a olhar para ela. E normalmente a gente reza normalmente de olho aberto, porque a gente observa também a pessoa. Mas por um momento eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, eu tive uma visão de uma gota de sangue caindo na perna dela. De tal maneira, foi tão forte que eu calei a oração, parei a oração e perguntei, minha irmã, o que você está sentindo agora? E ela chorando falou, minhas pernas estão pegando fogo. Eu falei, minha irmã, o que você não consegue fazer? Ela repetiu, eu não consigo andar há mais de um ano. E eu não sei como, movido pelo Espírito Santo, porque em estado normal a gente não faz isso, eu estendi a mão, segurei na mão dela e falei, então em nome de Jesus, levanta e anda. E puxei ela. Na mesma hora ela se pôs de pé e começou a andar. E ela começou a andar e eu fiquei meio que paralisado assim, o marido gritando de um lado, o filho gritando de outro, e ela começou a dar passos, e foi dando passos atrás de mim, gritando, eu estou andando. Quando eu virei para trás, ela não estava andando, ela estava pulando, e a família inteira pulando, gritando. E aí eu chorei horrores, porque eu não imaginava que aquilo ia acontecer de maneira nenhuma. E aí então aquela irmã foi completamente curada e a partir daquele dia ela aposentou a cadeira de rodas. Lembrando que o tumor do calcanhar também desapareceu na mesma hora. Meu Deus. Muito bom. Impressionante. Amém. Simplesmente um milagre. Um milagre ali. inexplicável. Nossa. E lembrando que depois eu fui para o grupo de oração pregar e quem foi comigo? A família inteira. Aí você já imagina o que aconteceu no grupo de oração. Aí todo mundo viu ela. Foi extraordinário. Todo mundo viu e todo mundo ficou impactado e pipocou o milagre. Porque quando a fé da igreja aumenta, graças também aumentam. Sim. Né? Foi o que a gente viu hoje. Quando a gente reza muito, todo mundo está confiante, aí Deus faz muitas coisas. O dom da cura é um dom que Deus me deu. É óbvio que não cura quem eu quero que seja curado, né? Não sou eu que escolho. Sim. Às vezes eu rezo para 50 pessoas e aparentemente não aconteceu nada. Aí eu rezo para um e acontece. A gente não escolhe, mas acontece. As curas acontecem. Deus age no teu poder. Exatamente. Fundador da comunidade Sopro de Avivamento. Como você falou lá em cima na pregação, agora à tarde foi, Deus só pede coisas para quem está trabalhando, para quem trabalha. Exatamente. Se você não tivesse nada, então você foi lá, ele pediu mais uma coisa para você. Exatamente. Eu já era, naquela época, eu era membro do Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática, né? Muito trabalho, muito serviço missionário. Deus ainda me pediu para fundar uma comunidade, né? Eu tive muita resistência, porque eu não gosto de estar à frente. Estar à frente para mim não é um prazer, não é algo que me enche os olhos. Então eu tive muita dificuldade de aceitar, mas eu fui percebendo que era de Deus, era o que Deus queria, e aí aos poucos foi acontecendo, de repente foram chegando as pessoas certas, assim como chegou o Juarez desde o início, e aí nasceu a comunidade, uma obra de Deus, uma obra muito abençoada, que me santifica, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está na obra para levar santidade para os outros, na verdade é o contrário. Eu sou tão ruim, eu não valho nada, de tal maneira que se eu não for um missionário, se eu não for um cara que vai servir a Deus, eu vou me perder. Então, de tão ruim que eu sou, Deus me colocou para fazer o que eu tenho que fazer. Legal. E nessa comunidade vocês recebem pessoas... Qual que é o intuito da comunidade? Como funciona, né? Então, a comunidade ela não é uma comunidade terapêutica. Né? O objetivo da comunidade ela é missionária, formar missionários, formar pessoas que vão evangelizar, que vão pregar, que vão fazer atendimento de oração. Né? O Jobson já esteve lá conosco, né? Um grande irmão. E assim, a comunidade, a missão dela é realmente levar o sopro do Espírito Santo. A questão da comunidade é o seguinte... A comunidade, na verdade, ela é o carisma do fundador. E o que eu levo nas minhas pregações? Tudo que eu faço tem um único intuito, que as pessoas vivam, tenham uma experiência igual àquela que eu tive lá quando eu tinha 19 anos.
que quando eu tive aquela experiência, minha vida mudou completamente, que é a experiência do Espírito. Então tá aqui o nosso sinal, do lado de cá tem a Santíssima Trindade, não dá para ver eu acho, mas tem. E do lado de cá tem uma pomba e 3 tracinhos, que representam o sopro de avivamento. Não é do avivamento, muda completamente a frase. Sopro de avivamento, sopro que causa avivamento. É um sopro trinitário, é a ação da Trindade. Nem é só o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. E o que é avivamento? A palavra avivamento significa dar vida àquilo que está morto. Então, assim, hoje a gente até comentou um pouco sobre a ressurreição de Lázaro. Mas Deus quer mais ressuscitar os vivos do que os mortos. Há mais necessidade de ressuscitar os vivos do que os mortos. Porque aquele que está morto, ele está morto. O problema é aquele que está vivo, mas que já está morto, porque não tem uma experiência com Deus. Então, essa é a missão, é ressuscitar os vivos. Amém. Amém. Para finalizar, Morgan, você me permite Pode ir. fazer a última então aqui. Eu queria que você deixasse um recado, até se puder falar diretamente para quem está assistindo a gente aqui. Para esses jovens agora que estão talvez, que tiveram essa conversão, essa recém-conversão, e estão sentindo esses dons assim que, eu estou sentindo algum chamado, estou sentindo chamado para missão, estou sentindo chamado para ser um pregador, ser alguma coisa dentro da igreja, mas ainda está talvez apreensivo com o que vai acontecer e falta aquele empurrãozinho de coragem. Deixar um recado para eles, como que eles devem se portar quando eles recebem esse chamado. Muito bom. Então, quando a gente recebe um chamado desse, o mais importante é entender que um dom carismático, ele não é para si mesmo. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. O dom carismático é para a igreja. Tanto que eu posso ficar doente e rezar por cura para a minha vida inteira, que não vai funcionar. Mas se você reza por cura para mim, aí funciona. A oração é em comunidade. O meu dom é para servir o outro, o seu dom é para me servir. Então, nesse caso, a gente tem que procurar a igreja. Procura um grupo de oração, procura uma pessoa já experiente, conversa, partilha, pergunta. Isso é muito importante. Procura o padre da paróquia, conversa. Então, assim, quando a gente procura pessoas que já têm uma caminhada, que já têm uma vivência, a gente começa a ser instruído para não fazer errado, porque há muitas formas de errar. Quando se trata de dons, há muitas formas de errar. Igual a doninha lá, um seminarista sendo curado lá do homossexualismo. Então, há muitas formas de errar e a gente já vê muito erro. Então, para a gente acertar, a gente precisa de instrução. E aí, dentro dos movimentos carismáticos, tem os cursos, curso do Ministério de Cura e Libertação, curso para intercessão, curso para pregação. E isso vai realmente nos formando, nos mostrando qual que é o caminho certo, o que fazer, o que não fazer, como não fazer. Isso tudo é muito importante. Mas não fica preso no medo, o medo faz parte, o medo, ele faz parte, não fica preso nele, simplesmente faz aquilo que você está sentindo, que é o que Deus quer. É o mais importante. Eu dou parabéns para quem dá um passo, por exemplo, como vocês deram esse, de realizar esse programa maravilhoso, que eu sei que tem abençoado a vida de tantas pessoas. Então é assim que é um dom. Um dom é um impulso de Deus. E vai desde os dons mais simples até os maiores. Tudo é dom de Deus. E Deus realiza obras maravilhosas quando a gente dá permissão para Ele. Amém. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai encerrar o programa, mas muito obrigada por participar com a gente. Obrigada pela história linda de vida, Amém. Obrigada por compartilhar com a gente. Amém. Eu que agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que está aqui. Deus abençoe a todos. Agradeço a comunidade UAS, meu amigo Jobson. Muito obrigado. O Jobson foi um instrumento de Deus para que eu estivesse aqui, então também para que eu participasse do programa. Que Deus abençoe poderosamente. Eu posso falar da lojinha do meu ministério? Claro, com certeza, por favor. deve. A gente tem um Instagram, @ateliê, sem R, Ateliê Católico Arcanjos. Essa é uma lojinha que ajuda a sustentar meu ministério. Então lá tem textos, tem os produtos de evangelização. Curte a nossa lojinha lá e acompanha o nosso ministério em nome de Jesus. Isso, a gente vai deixar o link então aqui embaixo na descrição, pessoal. O link vai estar ali. Clica lá, ajuda nesse ministério que não pode nunca acabar. Vocês viram como é de unção esse ministério, como ele leva as pessoas esse sopro bem, de avivamento. O sopro de avivamento. Amém. Colaborem, pessoal, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, que Deus nos permita que não seja o nosso último contato, que a gente tenha muito mais contatos ainda daqui para frente,
né, Emerson? E continue nessa tua missão linda que realmente não pode parar, que leva a Deus para muitas pessoas. Amém. Muito obrigado, agradeço a vocês, agradeço a toda a equipe mais uma vez. Deus abençoe. Beleza. E não esquece de curtir, ativar o sininho, né, e compartilhar com todo mundo, hein? Exatamente. Beleza? Você que não segue ainda o canal, segue a gente aí. Segue Beleza, a gente. pessoal? Então até o próximo programa, a gente vai ficando por Palmas aqui. para o Uma Emerson. palma para o Emerson. Tchau, tchau. Tchau! Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem vai se entregar, assim molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Sobre todos nós, e quem mais se entregar, vai se molhará. Uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós.